Muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí o seu like. Bem, galera, muita polêmica acerca da escolha do novo presidente da Funarte. E, assim, eu não discuto política aqui neste canal. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu não gosto de discutir esse assunto. Esse canal não é um canal de política, portanto, muita gente sabe o que eu penso sobre essa questão que envolve a política. Quem não sabe, eu vou apenas fazer um breve resumo aqui. Como eu sempre digo, tanto Karl Marx quanto Adam Smith saíram do mesmo lugar. Conceitos tão antagônicos, porém que saíram as ideias de um mesmo lugar. Então, obviamente que direita e esquerda fazem parte, são dois lados de uma mesma moeda. Perdão. E eu tenho pena do povo que acha que escolhe algum líder, algum presidente, algum representante, que vive numa democracia realmente nos dias atuais. Então, obviamente, é isso que eu penso de política, não discuto isso aqui, mas o meu caso aqui, que envolve terra plana, logo eu preciso aqui ler essa notícia para vocês e fazer uma pequena análise, tá? Obviamente que a mídia, ela saiu, né, falando tudo que podia falar sobre o assunto, inclusive o Estadão, ele estampou a manchete aí, ó, os terraplanistas estão no poder. Essa foi a manchete do Estadão. Outra aqui, ó, novo presidente da Funarte é terraplanista, e muitas outras matérias acerca desse assunto, com títulos, né, tendenciosos e tudo mais. Eu não conheço, vou ser bem sincero com você, eu não conheço o Dante Mantovani como músico, como ele é, eu não conheço ele como político, mas na realidade eu posso dizer, a única análise que eu posso fazer aqui sobre o Dante Mantovani é a declaração que ele deu, né, em uma rede social. Vou fazer uma análise pragmática aqui sobre o que ele falou. Vamos lá, ó, numa rede social dele. Terrabolistas são ótimos em fazer piadinhas da evidente planicidade da superfície terrestre, mas são absolutamente incapazes de apresentar um único argumento ou prova delirante da esfericidade da Terra. O mais próximo que chegam de um argumento em favor da bola giratória são as imagens de computação gráficas feitas pela Agência Espacial de Desinformação e Propaganda da Guerra Fria, a NASA, cujos próprios autores já vieram a público dizer que é tudo fake. Olha, eu posso falar aqui acerca dessa declaração do Dante Mantovani. Isso aí, eu vou dizer para você, ó concurso, não tem nem o que dizer, a declaração foi perfeita. É justamente isso que eu venho batalhando aqui há 3 anos nesse canal, pedindo justamente isso, uma prova da curvatura da Terra, da esfericidade delirante, como ele disse aqui, da Terra-bola. Eu venho pedindo isso aqui há muito tempo e não obtive resposta. Fui a campo, fiz vários testes, fui a campo verificar alvos, ilhas, barcos que estariam além da linha do horizonte, e o que nós observamos é que não há curvatura. Os testes experimentais nos mostram isso, da planicidade. A gente vive numa terra plana, com as águas, a planicidade das águas é um fato, não é inegável, né? Com várias evidências disso. E o que a gente tem do lado de lá tentando provar a esfericidade da Terra com fotomontagem das agências espaciais. Tirando as agências espaciais, não há nenhuma evidência da curvatura da Terra, ok? Não venham com história de Eratóstenes, não venham com historinhas de Fernando de Magalhães, porque isso aí já não cola mais para ninguém. Ninguém sustenta mais esse tipo de falácia. Então, obviamente, que eu estou aqui há 3 anos buscando e pedindo entendimento do lado de lá e provas, e ele só vem com essa coisa das montagens, que as próprias agências espaciais já disseram, são imagens compiladas em computação gráfica, ok? Elas mesmas admitem isso, né? Que as fotos da Terra são imagens compiladas com computação gráfica, tudo feito dessa forma. Ah, Bruno, mas antigamente não tinha Photoshop, não tinha CGI, mas existiam outras formas de se montar imagens. Então, obviamente, todas são fotomontagens.
Eles mesmos dizem que não dá para tirar uma foto do espaço, o Hubble tem que fazer tudo por algoritmos, tem que criar tudo assim, porque no espaço não dá para tirar foto. Então eles criam algum algoritmo e depois eles montam uma imagem com computação gráfica. Então as imagens da Terra, quando os astronautas estavam supostamente indo à Lua, obviamente aquilo ali é uma montagem, né? Então, não através de Photoshop nem de CGI. Na década de 30, eles colocaram King Kong lá no topo de um prédio em Nova York. E não existia Photoshop nem CGI. Então, para se montar a imagem, você não precisa somente de Photoshop e CGI. Você tem outras técnicas do qual eles montavam as imagens. E hoje, que legal, que teve um terraplanista americano que falou aqui, ó, as imagens da Blue Marble, que é a imagem mais emblemática da Terra, que está aí nos nossos livros de geografia, que está aí, nenhum doutor universitário chegou e viu as nuvens repetidas, as nuvens com alguns formatos diferentes, e falaram, nenhum doutor universitário fez isso. Nenhum cara da mídia, né, composta na sua maioria de analfabetos funcionais, foi observar na imagem da Blue Marble que havia erros. Foi um terraplanista que fez isso. E aí a NASA teve que abrir o jogo e dizer, não, realmente, não é uma imagem real da Terra. Na realidade, a gente faz uma composição gráfica e aí a gente vai montando, né? Então, assim, confiar nesse tipo de coisa é a mesma coisa de confiar no Papai Noel. Tá chegando o Natal aí, e acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, é a mesma coisa de acreditar nessas imagens da NASA. Já que as próprias agências espaciais, estou falando só da NASA não, todas elas dizem que compilam a imagem da Terra através de computação gráfica. Se eles dizem, quem sou eu para negar isso? Então, obviamente, a frase que ele colocou foi bem evidenciada, foi muito bem colocada, porque a única prática que eles têm para nos confrontar é fazer esse tipo de argumentação, piada, tentar partir para o argumento ad hominem, atacando a pessoa e não a ideia. Então é a única forma que eles têm de combater a nossa ideia. Porque na base da prova, na base da observação dos fatos, eles não têm, apenas utilizando desonestidade intelectual. É a única forma que eles têm de poder combater tanto a questão que envolve o formato da Terra, como os erros e farsas que envolvem todas as agências espaciais, como eu já mostrei aqui, falhas e erros de gravação, de efeito chroma key, de efeitos especiais, tudo mostrado aqui de maneira bem evidenciada, só não enxerga aquele que não quer mesmo e gosta de continuar sendo enganado. Então, obviamente, que tudo isso que a gente vem mostrando aqui nesses anos de trabalho, isso tem incomodado muita gente. E muitas pessoas têm acordado, inclusive políticos, e pessoas, inclusive acadêmicos, professores, têm acordado para essa realidade. E o que a gente está fazendo aqui não é nenhuma ditadura impositiva do conhecimento. Nosso objetivo é único e exclusivo de fazer com que as pessoas voltem a pensar com a sua própria cabeça, coisa que as pessoas já perderam há muito tempo. As pessoas perderam essa possibilidade de questionar as coisas, né? E obviamente que essa discussão ela vai muito além do ponto de vista de formato da Terra. Existem muitas outras coisas envolvidas que incomodam tanto, não é nem o formato da Terra que incomoda grande parte do sistema, é o que ela pode acarretar, o que ela pode trazer, né? Então, obviamente que, cientificamente falando, como nós defendemos uma Terra elétrica e magnética, isso traz muito prejuízo ao sistema como um todo, porque nós podemos pensar em energia livre, sem cabeamento, sem fiação, energia gratuita. Nós podemos pensar em várias coisas para o benefício das pessoas. Talvez as pessoas não precisassem trabalhar tanto, acordar tão cedo amanhã para trabalhar e pagar impostos para sustentar uma coisa que é desnecessária e ainda causa impacto ambiental. Quando Nikola Tesla descobriu a energia wireless, energia livre, quando ele descobriu o carro elétrico, imagina o que seria do petróleo, das jazidas de alumínio, de cobre, das jazidas, o que seriam das empresas do JP Morgan, que já tinham lá comprado várias jazidas de cobre, de alumínio, já tinham comprado várias coisas. Se o Tesla tivesse naquela época, se eles tivessem permitido ao Tesla dar energia livre, nós sofreríamos um impacto ambiental muito menor, nós não estaríamos extraindo aí cobre, alumínio da nossa crosta, nem petróleo. A Terra seria um lugar muito diferente, nós teríamos avançado tecnologicamente muito mais, numa velocidade muito maior do que avançamos.
Essas ideias de gravidade, de relatividade atrasaram o mundo em mais de 100 anos de tecnologia e nós fomos atrasados por um tipo de cientificismo que não pode ser comprovado, que não pode ser experimentado, e isso atrapalhou o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Isso atrapalhou. Hoje nós temos que trabalhar mais de 90, mais de 50, vamos botar 50% do nosso dia a gente está trabalhando e outra parte envolvido com o trabalho. Sim, se você descobrisse que a Terra é plana, que poderíamos ter energia livre, energia, sem causar impacto ambiental, obviamente que você amanhã tudo mudaria. Amanhã você não precisaria acordar tão cedo para ir trabalhar, trabalhar 5 meses no ano só para pagar impostos. Muita coisa mudaria e isso assusta o sistema, e por isso o movimento da Terra plana incomoda tanto. Não é a questão de formato do planeta, Terra plana é a ponta do iceberg, como o pessoal diz. Então a questão de formato do planeta realmente pouco importa, né? Claro que você ser enganado, você já deveria ficar bem chateado só pelo fato de você ter sido enganado, já deveria causar uma mudança. E obviamente que o que traz isso, né? Imagine só os 23 bilhões anuais que são investidos na NASA e outras agências espaciais, bilhões, fossem investidos aí para alimentar crianças que morrem todos os anos subnutridas. E vem gente aqui perguntar o que muda. Tem que discutir direita, esquerda, política. O que Terra plana muda? Meu querido, se você soubesse o que a revolução, não só científica, ambiental, da sua vida, de modificação da sua vida como um todo, o que a ideia da Terra plana pode trazer para modificar a vida de todos os seres humanos e fazer com que a civilização avance em termos colossais. Então por isso incomoda tanto. Só que aí pode ser que cause prejuízo a certas lideranças aí que ficam incomodadas com esse assunto, obviamente. Então, por isso somos tão atacados assim. Mas o que eu quero dizer aqui sobre o Mantovani é que as palavras dele foram perfeitas nesse caso. Eu não conheço ele como político, não conheço como músico, estou falando aqui da palavra que ele disse em relação aos terrabolistas, terraglobistas, como vocês queiram chamar. Realmente foi perfeita a declaração dele. Carece de experimentos para provar a curvatura da Terra, carece de experimentos observáveis para provar a tal esfericidade. Isso aí é óbvio, qualquer um que estiver em pleno curso das faculdades mentais, ele vai perceber isso. Testes a 120 km, a 30, 50, 100, mais de 100 km, sendo que não mostra curvatura alguma, né? Então fica difícil você confiar numa matemática voltada para uma Terra esférica realmente. E tudo que eles vão fazer, e se tudo que eles fazem para poder matematicamente funcionar, eles utilizam cartas planas, sempre um plano circular, seja para cálculo de azimuth, seja para navegação, seja para qualquer coisa. Na prática é utilizado sempre a planicidade da Terra e das águas. Então fica difícil você estabelecer aí um conceito baseado nos experimentos que eles têm, porque eles não têm experimentos. A única coisa que eles têm, como disse o Mantovani, são as imagens feitas em computação gráfica. Não tem outra forma de descrever os experimentos dele. Tem que confiar cegamente, assim como se confia em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, nas famigeradas agências espaciais, que, como eu canso de mostrar aqui, não são dignas de credibilidade em hipótese alguma. Então é isso, gente. Lembrando aqui, galera, revista Terra Plana, tá? A nossa revista aqui você vai ter um conteúdo incrível, o Brasil inteiro recebendo a revista, e restam poucos exemplares. Assim que acabar os exemplares da revista, eu vou fazer alguns sorteios, tá? Tem algumas aqui para sortear para a galera. Aqui, ó. Vou voltar a fazer lives e realizar alguns sorteios aí para os inscritos do canal. Aproveita e já se inscreva aí se você não é inscrito. Mas assim que acabar, tá? Então vocês têm que comprar. Aí se depois vocês forem sorteados e quiserem dar para algum amigo, algum parente, vocês podem participar do sorteio aqui do canal, que depois eu vou estabelecer as regras. Tem mais aqui, tem outros para sortear. Então adquiram aí a sua revista, o link vai estar na descrição. Não perca tempo, porque vai acabar com essa primeira edição histórica e somente depois nós vamos lançar aí a segunda edição. Então você tem que ter a primeira, né? Então muita gente satisfeita com o material. Aqui você vai aprender ciência de verdade e não os famigerados buracos negros que peidam, que arrotam, que essa coisa de essas aberrações
ditas científicas, né? Aqui você vai aprender sobre energia livre, sobre muita coisa boa. Então, adquiram enquanto é tempo. É isso, pessoal. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo. Conteúdo original. Um abraço e até a próxima.